A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e estou aqui, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nessa aula que a gente faz aí toda semana. Estamos já na lição número 11 da revista aí do terceiro trimestre do ano de 2016. Essa revista aqui, que vem tratando sobre o desafio da evangelização, obedecendo o ide do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Então essa é a ideia, de pregar o evangelho. Então essa revista ela veio com a intenção de nos despertar para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura. E nessa aula a gente vai falar de um grupo bem específico de pessoas que precisam ser evangelizadas. A evangelização das pessoas com deficiência. Então, é o título dessa lição, onde a gente vai ver aqui, como que a gente alcança pessoas que são deficientes, pessoas que estão na cadeira de roda, pessoas que não podem ouvir, que não podem falar, que não podem ver, que têm uma deficiência mental. Então, a gente vai analisar, estudar algumas situações aí, ver o que a Bíblia diz acerca disso, e como nós podemos aplicar isso na nossa igreja. Então, hoje a gente sabe que temos que fazer aí a obra de Deus de forma completa, Então, essa revista ela é muito interessante. Talvez para algumas igrejas, não seja tão interessante, porque tem algumas igrejinhas pequenininhas do interior que acaba que não tem ninguém ali com deficiência e a pessoa, até o professor pode ficar assim, que eu vou dar uma aula que não tem aplicação, mas pode surgir, pode ser que apareça, pode ser que na sua igreja não tenha ninguém com deficiência, pode ser que não tenha, mas pode ser que apareça. E aí, quando aparecer, o que vocês vão fazer? Então, o que a tua igreja vai fazer para acolher essa pessoa, pregar o evangelho para ela, para ali integrar essa pessoa ao corpo de Cristo? Então é muito importante essa lição, Nós temos que aprender como lidar com essas pessoas, que têm algum tipo de deficiência e não discriminar, mas colocar elas ali de igual para igual com todo mundo. O texto áureo diz o seguinte: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Lucas 14, 21. É uma parábola, que Jesus contou. É interessante que ele pede, para trazer todos, aleijados, mancos, cegos, podia colocar aí surdo, mudo, enfim. Verdade prática: a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. Então, esse tipo de evangelização que não inclui essas pessoas é uma evangelização incompleta. Se você está evangelizando e de repente você se encontra com alguém ali que tem algum tipo de deficiência, você não vou falar para ela e tal, e vira as costas, você está deixando de pregar o evangelho para uma pessoa. Então, é importante pregar para todos, independente se tem ou não deficiência física ou deficiência mental. Leitura bíblica em classe se encontra em João 5, do 1 a 9. Então, ali, essa passagem de João conta a história que Jesus, ali no tanque de Betesda, ele encontra ali uma pessoa que está enferma, Na verdade, tem um homem que tinha 38 anos que se achava enfermo, ele não podia andar. Então, 38 anos esperando para que o anjo descesse, mexesse nas águas e ali eles desciam, quem chegasse primeiro era curado. Então, isso tinha lá, e ele estava lá esperando que o anjo descesse para ir lá. E Jesus realizou um milagre na sua vida. Então, vamos ver de forma detalhada aqui essa passagem, aqui na introdução. Então é isso, Tá lá, o homem no tanque de Betesda, tem uma figura aqui, não sei se ela realmente retrata o que estava na época, mas vamos supor que sim. E Jesus se encontra com esse homem, Então, quando a água era agitada por um anjo, quem descesse primeiro era curado de qualquer doença que tivesse. Mas esse homem não tinha ninguém para levar ele até o tanque. Não tinha ninguém para conduzir ele no momento em que o anjo mexia ali nas águas. Então a gente vê o seguinte, que Jesus ele chega nesse momento. Jesus ele chega para ele e fala,
tu quer ser curado? Ele fala, quero, mas ninguém me leva. Só que Jesus não estava falando com a intenção de levar ele para o tanque, como ele imaginava. Jesus estava querendo curar ele. Então, Jesus ofereceu para ele a cura. E não só a cura física, né, mas a cura espiritual. Jesus salvou-lhe a alma e curou-lhe o corpo. Então, o que é que Jesus fazia quando ele realizava um milagre? Ele ia muito além de simplesmente curar uma enfermidade. Ele dava a salvação. Ele dava a salvação porque ele veio com a intenção de salvar. A cura, ela é só como se fosse um brinde, um algo a mais. O mais importante é a salvação. A gente vê hoje algumas igrejas que falam muito de cura, 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 mas não fala de salvação. O objetivo é salvar. Então Jesus ia em direção ali aos enfermos para dar a salvação. E ele dava também a cura física, mas a cura espiritual acontecia. Então você vai ver aí muitos milagres que Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Não só salvou da doença, mas salvou do fogo do inferno, que ele dava a salvação. Então a gente vê que o ministério de Jesus envolvia pregar a salvação para essas pessoas também. Então a gente vê isso aí. E então existem muitos hoje que não podem ver, não podem falar, ouvir, andar, mas ainda tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e se salvar. Então a gente tem que ir até essas pessoas. A igreja tem a obrigação de conduzir essas pessoas a Cristo, de alcançar essas pessoas. Assim como Jesus fez, assim como Jesus fazia, ia até os enfermos. Se Jesus... Irmãos, a gente vê que a igreja falha muito hoje, porque olhando para a vida de Cristo, a gente vê que Jesus andava com um aleijado, Jesus andava com um leproso, Jesus ajudava as viúvas, que Jesus ali ele ia com prostitutas, mendigos, ou seja, Jesus não andava com a alta corte, com a classe social mais alta que existia na época, ou tinha amizade com aqueles romanos ricos que viviam lá. Não, Jesus ele tinha amizade justamente com o povão, com aquele povão que não tinha dinheiro, que não tinha nada a oferecer. E hoje a gente vê nas igrejas que é o contrário, e é uma reflexão que a gente pode fazer aí. Quando chega alguma autoridade política, a gente coloca lá em cima. Quando chega alguém numa cadeira de roda, a gente deixa lá atrás, no último lugar. E a gente vai aprender aqui na lição que o certo é colocar na frente. A gente vai ver aqui mais na frente que o certo é pegar alguém com deficiência e cuidar, dar para ele um atendimento prioritário, e não jogar lá para trás, como muitas vezes acontece, desprezar essas pessoas. A gente falou na lição passada da evangelização dos grupos desafiadores, que são presos, prostitutas, então, drogados, essas pessoas. Se Jesus vivesse hoje, é com essas pessoas que Jesus ia tratar. Jesus ele não ia ficar indo nos templos, grandes templos, e pregando nas grandes igrejas. Não, Jesus ele ia estar na rua, meia-noite, andando ali na rua, pregando para pessoas que não tiveram oportunidade de crescer na vida, de ter alguma condição financeira melhor. Então, nós não podemos esquecer dessas pessoas, pregar o evangelho a todos. A igreja tem essa obrigação. Então, vamos ver aqui o primeiro tópico, a suficiência de Cristo com as pessoas com deficiência. Então, vamos lá. Definição. Primeiro nós vamos ver uma definição de deficiência. O que é uma deficiência? Vamos lá. O que significa deficiência? Segundo a Organização Mundial de Saúde, deficiência é um termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica e anatômica. Ou seja, ou anatômica, psíquica, ou fisiológica, ou anatômica. A gente vai ver aí, ou seja, pessoas que são privadas de seus sentidos, movimentos ou faculdades mentais. Então pode ser um cego, pode ser um cadeirante, pode ser alguém que é surdo, mudo, pode ser alguém que tem síndrome de Down, que tem ali uma deficiência mental, entra também aí. Então, ou seja, a pessoa está sendo privada de alguma coisa relacionada aos seus sentidos. Então isso é deficiência. E essa deficiência ela pode ser adquirida ou ela pode nascer com essa deficiência. Então a pessoa que tem síndrome de Down, ela nasce com a deficiência, mas ela tem a capacidade de entender as coisas, dependendo do grau aí, do nível, mas mesmo assim ela tem a capacidade de entender o evangelho.
Então, alguém que nasce cego, né, é diferente de alguém que se tornou cego com o tempo. Às vezes a pessoa nasce enxergando bem, cresce, lá na frente algum problema acontece, ela, né, fica cega. Então, pregar o evangelho para essa pessoa é diferente de você pegar e abordar alguém que nunca enxergou, alguém que nunca viu. A pessoa já nasceu sem a visão. Então, como que eu prego para alguém que nunca viu, que não, sabe, a visão dela é o tato, né? Ela vai pegar nas coisas, vai pegar na Bíblia, vai pegar em um livro, vai pegar no computador, não sei. Ela não sabe, né? Fala assim, Jesus morreu numa cruz. O que é uma cruz? Então, você tem que, né, dar uma cruz para a pessoa segurar na cruz e ver o que é uma cruz. Porque ela não sabe, né, o que é uma cruz. Para falar uma cruz, uma reta, um círculo, para ela tanto faz. Você tem que explicar para ela o que é uma cruz, o que é um círculo, o que é uma reta. Ou seja, a educação da pessoa já, né, já tem que ser, né, direcionada para que ela possa entender o mundo das pessoas que enxergam. Então, nós temos que aprender muito aí com relação a isso, né, principalmente pregar o evangelho para essas pessoas. Vamos lá, a deficiência no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente vê algumas passagens que falam de deficiência. Primeiro, vamos ver a questão do ofício de sacerdote. Então, quem era sacerdote não podia ser deficiente. Vamos ver aqui Levítico 21:21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, o sacerdote não podia ter nenhum tipo de deficiência. Por qual motivo? Eu não fui a fundo nisso aí, mas eu acredito assim, que o sacerdote, né, ele já prefigurava mais a Cristo, né? Principalmente o sumo sacerdote, né? Ele prefigurava Cristo. E já era ele apontava para Cristo. Ali no Antigo Testamento já estava apontando para Cristo. E Cristo não podia ter defeito, né? Ou seja, o sacerdote em que houver alguma deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor, defeito nele há. Não se chegará. Ou seja, se tiver alguma deformidade, algum defeito, não se chegará. Jesus não teve nenhum defeito. Jesus não teve nenhum tipo de doença. Jesus não teve nenhum tipo de pecado. Ele foi perfeito em tudo. Então, a gente já vê aí que o sacerdote não era perfeito em tudo. Ele era pecador também. Mas algumas características do fato dele não, né, ter nenhuma deficiência já apontava para Cristo. É uma suposição minha, não sei né, qual era a razão verdadeira disso aí, né, mas eu vejo nesse sentido, né, um dos motivos talvez fosse esse. Vamos mais na frente. Lá em Samuel, né, a gente vê, Samuel conta a história de um deficiente que era neto de Saul. Então, esse deficiente, a gente conhece um pouco a história dele, né? É o Mefibosete. Então, Mefibosete, né, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Então, Mefibosete, ele caiu do cavalo e ficou aleijado, né? Ficou coxo dos pés, ou seja, ele torceu os pés, não sei o que foi que aconteceu, e ele não podia andar. Ele ficou na cidade de Lodebar. Então tem muita pregação nesse sentido, né? Lodebar, né, uma cidade afastada, e Davi ficou sabendo que existia esse neto de Saul, que era um príncipe, né? Saul foi rei. Ele falou: não, vou trazer Mefibosete para minha casa e vou cuidar dele. Afinal de contas, ele é um príncipe. Colocou ele na mesa, né, e deu essa oportunidade para ele. E a gente vê aí a graça de Deus operando, porque de fato Mefibosete, né, ele não tinha mais direito ao trono, né, a ser considerado príncipe, porque o pai dele perdeu o reinado, né? O próprio Deus tirou o reinado dele e deu para Davi. Então Mefibosete não tinha mais esse direito, e além do mais ele era deficiente, né? E ele podia ser considerado naquela época ali uma escória da sociedade, porque além de ser neto de Saul, ele ainda tinha essa deficiência. Só que a graça de Deus operou na vida de Mefibosete. Deus usou Davi para trazer ele para a casa do rei, para ali, né, para sua casa, para comer na mesa do rei, e ele foi tratado como príncipe durante toda a sua vida. Então é interessante essa história, né? A gente vê aí também que um pouco aí um pouco não, né? Muito, né? Uma explicação da graça de Deus agindo na vida de alguém. Então ele era um deficiente e foi integrado à sociedade por causa de Davi.
a promessa de restauração de todas as deficiências. A gente vê que Isaías faz uma promessa, né, Isaías 35, versículo 5 e 6, né, diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso aqui é uma promessa para o futuro. Então, vai chegar um dia que os olhos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, é uma promessa, né? Na glória, né, quando nós tivermos o corpo glorioso, não vai ter deficiência, tudo vai ser perfeito. Todos nós seremos perfeitos, afinal de contas teremos um corpo glorioso. Então, né, ninguém precisa preocupar, será que se eu sou deficiente hoje, será que eu vou continuar deficiente quando eu chegar lá na glória? Né? Não, né? A promessa que a gente vê aqui é que tudo será restaurado, tudo será perfeito. Né? Então, assim, por que tem deficiência? Né? Por que as pessoas nascem deficientes? Isso é fruto do pecado também. Né? Quando nós pecamos, né, o Adão e Eva pecou e o pecado se alastrou pela humanidade, só tende a aumentar cada vez mais, né, esse pecado ele afetou a nossa genética também. Então afetou todo o ser humano como um todo, inclusive a genética do ser humano. Então acaba nascendo pessoas com deficiência. Né? Tem aqueles que se tornam depois, mas tem aqueles que nascem. Né? Por que nasce? Porque o pecado afetou tudo mesmo. Então afetou a natureza, afetou o ser humano, afetou nossa genética. Nós não somos mais perfeitos, né, como éramos lá, né, no Jardim do Éden, né, quando Deus criou o homem lá, e aí o homem era perfeito, agora não é mais, mas nós nos tornaremos perfeitos quando a igreja for arrebatada e nós chegarmos na glória. A deficiência no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vê mais, né? Ou seja, no Novo Testamento a gente vê ali, como eu falei no começo, Jesus ele se relaciona, né, com as pessoas e ele não faz acepção de pessoas. Ele se relaciona com todo mundo. Né? Um pecador, né? Todos são pecadores mesmo, um deficiente, com prostituta. Né? E a gente vê que Cristo ele veio, né, para colocar todo mundo junto. Judeus, gentios, né, deficientes, sãos, doentes, não interessa, todo mundo junto. Né? Então, a gente vê que, né, todos formam um corpo só em Cristo. É um só corpo em Cristo. Né? Não tem esse negócio não é para ter, né? Pelo menos não é para ter discriminação, né, na casa do Senhor. Não é para ter isso. Né? Então se trata, tanto faz questão de cor, né? Um negro e um branco, é um corpo só no Senhor, um deficiente, né, e um são também é um corpo no Senhor. Cristo veio para isso. Então Jesus ele nunca negou receber um deficiente. Né? Todos que procuraram ele atendeu. Então a gente vê, né, que eis que veio um leproso e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Então chega um leproso ali diante do Senhor e Jesus cura. Né? Jesus cura, ele recebe. Porque é leproso. Naquela época, os leprosos, ninguém chegava perto dos leprosos, ninguém tocava no leproso porque podia pegar, né? Ou seja, a lepra, né? Podia se tornar um leproso também. Então, os leprosos viviam afastados, eles não ficavam no meio do povo. Mas Jesus, ele recebia essas pessoas e tratavam com elas ali com carinho e amor. Outro exemplo, esse coxo, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É lá do tanque de Betesda também, né? O mesmo lá. Então Jesus fez o quê? Recebeu ele e curou ele. Né? Falou: vai para a tua casa. Né? E Jesus, ele também, na mesma hora, curou muitos enfermos, enfermidades, males, espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Lucas 7, 21. Então, Lucas, ele não retratou milagre por milagre, porque senão, né, não ia ter livro que ia, né, caber todas as histórias aí. Né? O próprio João falou que nem tudo foi registrado, né, que nem todos os livros do mundo seriam suficientes para registrar o que Cristo fez. Então essa cena aqui, essa imagem eu achei interessante, porque tem uma fila de pessoas e Jesus curando. Será que isso aconteceu? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Porque o que Lucas escreve aqui, ele fala assim: na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos.
Olha só a palavra muitos. Ele não fala quanto, pode ter sido 5, 10, 20, 30, não sei. Provavelmente tinha uma fila mesmo, todo mundo lá e Jesus curando, né? Então, ele nunca negou receber um deficiente e ele oferecia a cura e a salvação a todos. Então, o Filho de Deus inclui a todos em seu plano redentor, pois o amor divino vai além de nossas deficiências ou suficiências, né? Ou seja, as nossas deficiências e as nossas suficiências, né? Ou seja, ele vai muito além disso, né? Ou seja, o amor divino, ele não quer dar só aquilo, nosso pensamento pode-se dizer que é medíocre, né? O que a gente deseja é pequeno, é pouco, perto do que ele quer nos dar, perto do que o amor de Deus realmente oferece para nós. Como alcançar os deficientes? Então tá, vamos lá. Por meio de uma estratégia e uma didática apropriada. Ou seja, não adianta nós tratarmos as pessoas deficientes como os outros, da mesma forma, porque tem que ter uma certa estratégia, tem que ter uma didática apropriada, né? Se o cara for cego, como que eu vou falar da Bíblia para ele, né? Ele vai ler a Bíblia? Não, então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que dar a Bíblia em braille, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que eu vou ilustrar algo para ele, né? Como é que eu vou dar uma aula com slide, como eu estou fazendo aqui, para alguém que é cego? Não tem como, né? Não tem como eu dar uma aula com slide. Então eu tenho que, para tratar com um cego, eu tenho que ter a capacidade de contar uma história com detalhes, com o máximo possível de detalhes, para que ele possa, né, forçar sua imaginação ali e imaginar todos os detalhes da história. Então, não adianta você querer usar a mesma didática que usa com alguém que não é deficiente, né? O cego, ele não vai enxergar o slide. Então, a didática tem que ser outra, especializada, própria para ele. Quem é mudo? Não adianta eu falar, eu posso até dar uma aula com slide, ele vai enxergar o slide, mas se eu ficar falando não vai dar em nada. Então, eu tenho que saber ali Libras. E, enfim, né, a pessoa que anda na cadeira de roda, será que a igreja tem um espaço reservado para ele? Será que tem a rampa para ele subir e ir para a igreja, e entrar na igreja? Então, assim, tem que ter uma estratégia e uma didática apropriada para incluir, né, os de necessidades especiais no plano de salvação. Então, para que eu possa incluir essas pessoas no plano de salvação, eu preciso ter, né, didática especializada, né, para que eu possa ensinar a palavra de Deus para eles. Vamos lá. Primeiro, né, a gente vai falar, né, o segundo tópico aqui, a gente vai tratar, né, dos surdos, o som do evangelho aos surdos. Então, como que eu falo para os surdos? Geralmente, quem é surdo é mudo também, porque ele nunca ouviu as palavras e ele não consegue falar. Ele até sai som, mas ele não consegue, como ele nunca ouviu a palavra, então ele não consegue falar, ele não consegue reproduzir as palavras, porque a gente aprende a falar ouvindo, a gente ouve e aí a gente tenta pronunciar a mesma palavra que a gente ouve. Alguém que nasceu sem a audição, ela acaba não falando também, é surdo mudo, né? Conduzindo os surdos a Jesus. Então vamos lá. Como pregar para os surdos? Como que eu vou pregar para alguém que não consegue me escutar? Muito fácil, né? Aprenda Libras. Fácil não, irmão. É difícil, né? Aprender a língua brasileira dos sinais, né? Libras, não é fácil, né? É complicado e esse profissional ele está sendo muito requisitado em todas as áreas, nas escolas, nas universidades, e quando tem um concurso, né, para professor de Libras, o salário é altíssimo porque não encontra, é difícil, né? E nas igrejas, né, não tem também, não tem alguém que está lá, é o intérprete de Libras, é a pessoa que, né, trata ali com os surdos. E é interessante que os surdos, eles não se consideram deficientes. Eles não se consideram deficientes. Eles se consideram como parte de um grupo que tem uma língua diferente. Eles falam uma língua diferente. E de fato, se a gente for pensar, eles conseguem realizar tudo, né? Eles conseguem fazer quase tudo. Né? O problema é que
é a comunicação. Mas se tiver alguém para comunicar com eles, acabou a barreira. Acabou, não tem barreira nenhuma. Então eles se consideram um grupo que tem uma língua diferente, que é a língua de sinais, né? Pode ser brasileira, americana, tem várias, né? Tem algumas variações aí, e cada país deve ter a sua língua, né? Então o cara pode aprender a língua de sinais brasileira e depois ele aprender a língua de sinais americana, por exemplo, ele fala outro idioma em sinais. Então, enfim, é isso, né? Tem que saber Libras para se comunicar com surdos. Como que eu vou aprender Libras? O livro, né, do comentarista, né, que ele escreveu também, ele coloca aqui que a professora Cileia Chiquini, da Assembleia de Deus em Curitiba, ela tem um projeto, né, que é chamado Ministério Mãos Ungidas, e ela coloca vídeos na internet, ela ajuda pessoas que querem aprender Libras, principalmente para ensinar nas igrejas. Então, você pode entrar aí, né, na internet, pesquisar sobre ela, Cileia Chiquini, e aí você vai, né, estudar um pouco sobre a língua brasileira de sinais. Vamos lá, a integração dos surdos. Como que eu faço essa integração? Como que eu coloco eles ali no meio do povo e falo da palavra de Deus para eles? Né? Primeiro, discipulando os surdos. Eu vou, né, ter ali na igreja intérprete, né? Ou seja, a pessoa que vai interpretar a palavra de Deus. Algumas igrejas já têm isso, né? E algumas igrejas que não têm, já tem que começar a pensar, arrumar um intérprete, pagar um intérprete ou arrumar um intérprete voluntário, não sei. Né? Arruma alguém para interpretar ali o que está sendo pregado no culto. Então o pastor está lá falando e a pessoa está aqui interpretando, ou alguém está cantando e ela também está aqui interpretando, e ali eles estão aprendendo a palavra de Deus. Né? Intérpretes na EBD, ou seja, Escola Bíblica Dominical também, né? Não precisa ter uma classe separada para eles, pode ser uma classe só e só ter um intérprete para ali falar para eles. Né? E acompanhamento familiar, né, também, porque às vezes a pessoa ela é muda, né? Ela é surda, muda, e na família, a família é de estrutura financeira baixa e sem muita educação, né? E acaba que não leva essa pessoa para aprender Libras, porque até mesmo quem é surdo precisa estudar Libras, senão ele vai fazer sinais, né, indicando as coisas. Quem está ali no contexto familiar entende ele, mas aqueles sinais foram sinais que ele criou, que as pessoas ensinaram para ele, sem ser algo realmente estruturado, como é a língua brasileira de sinais. Então, ela tem que estudar. Então, esse acompanhamento familiar tem que acontecer, porque as pessoas ali da igreja tem que, vamos lá, pregar o evangelho. Uma família se converte. Tem alguém ali que é surdo, mas nunca estudou Libras, ele tem que ter um curso de Libras e para que ele possa ir para a igreja e aprender através do intérprete lá no culto. Então isso tem que acontecer. Bem, o que Provérbios diz, né? Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Provérbios está falando assim, se alguém que não fala, tu pode falar por ele, né? Defende ele. Uma passagem de Provérbios. E aqui embaixo a gente tem aqui um dado, né? 9,7 milhões de brasileiros, né, não têm deficiência auditiva. Então a gente vê aí que isso é 5,1% da população brasileira. Então a gente tem que ir atrás dessas pessoas. Olha só, quase 10 milhões, isso em 2010, né? Nós já estamos em 2016, então já tem mais de 10 milhões de brasileiros que não conseguem ouvir. Será que nós estamos alcançando essas pessoas com a pregação do Evangelho? É importante ir atrás. Então, a lição que fica aqui é: a igreja tem que começar a treinar alguém para aprender Libras, seja pela internet, seja um curso pago. É interessante a igreja pagar alguém, não sei, ensinar, para que essa pessoa seja um intérprete, né, e ali durante o culto ela possa ajudar esses que não conseguem ouvir, mas que podem sim entender através da língua brasileira de sinais. É a lição que fica aqui. A visão de Cristo aos cegos. Então, conduzindo os cegos a Cristo. Então vamos lá. Primeiro, os cegos clamam por misericórdia.
Olha só, e saindo eles de Jericó, seguindo grande multidão, eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha só, essa passagem. Os cegos ali em Jericó, eles viram Jesus passando? Não, não viram. Não viram. Mas eles ouviram. Eles ouviram Jesus pregar. Eles ouviram que Jesus estava ali falando de salvação. Então eles clamaram por misericórdia. Senhor, né, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. E Jesus parou para atender. Jesus parou. Jesus deu a eles a visão e a salvação. Então, Jesus teve misericórdia deles. Então, eles clamaram por misericórdia. Né? Os cegos estão clamando por misericórdia. Né? Pode ser que eles querem enxergar? Sim, querem enxergar, mas eles também querem a salvação, porque eles sabem que lá na glória eles vão enxergar. Então, conduzindo os cegos a Cristo. Nós temos que levar essas pessoas a Cristo através da pregação do Evangelho. Né? Então, assim, eles não veem, mas eles ouvem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que pregar, aproveitar que eles ouvem, né, e conduzi-los a Cristo. Como que a gente vai fazer isso? Discipulando os cegos. Né? Como os cegos leem? Vamos lá. Né? A gente vê aqui que tem um alfabeto chamado Braille. Né? O alfabeto Braille, para quem não sabe, é o alfabeto aí dos cegos. Então, se tem só um pontinho, né, que tem um pontinho aqui, ó, é a letra A, 2 pontinhos assim, letra B, 2 pontinhos em cima, letra C, aí 3 pontinhos, letra D, aqui, letra E, e assim vai. Ou seja, nos bancos já tem, né, a gente vê aquela mesa lá no banco, né, uma mesa assim que tem os pontinhos e ali os cegos, eles passam o dedo e eles conseguem ler. Né? Então eles leem com os dedos. Né? Esse alfabeto, né, foi criado por um francês, Louis Braille, em 1827. Né? Antigamente, os cegos eles liam passando em cima da letra mesmo, só que demorava muito até identificar letra por letra. Né? E com esses pontinhos aí, eles leem muito rápido, eles vão passando assim, ó, e aí já começa na outra linha e vai para outra linha, eles conseguem, com o tempo, treinando, eles conseguem ter, né, um tato bem aguçado e eles conseguem ler muito rápido. Então a gente vê aí que já existem Bíblia, né, em Braille. Então a Sociedade Bíblica Brasileira, Bíblia Brasileira, SBB, ela tem um projeto que já tem toda a Bíblia em Braille e pode ser solicitado de forma gratuita. Então você pode entrar em contato com a SBB e lá você solicitar a Bíblia em Braille e distribuir na sua igreja para aquelas pessoas que não enxergam. Então já tem vários projetos, deve ter só esse da SBB não, deve ter muitos outros projetos em muitas outras igrejas aí que já traduziram a Bíblia para o Braille e as pessoas podem aí, né, que não enxergam, ler a Bíblia, né, passando o dedo, que é a maneira que eles leem. Tem também, né, a Bíblia e livros em áudio, né, que eu falei, a fé vem, né, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem esse aqui do Cid Moreira, por exemplo, né, a voz do Cid Moreira, ele lê a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Então, se você pega e dá isso de presente para alguém que é cego, vai ser, né, uma bênção para a vida dele, porque ele vai ter toda a palavra de Deus ali. Né? Então, ele vai escutar a palavra de Deus. Livros evangélicos, entre outros livros, aí já tem muitos projetos, já tem, né, muitas livrarias que vendem livros em áudio, né, audiobooks que fala, e você pode, né, colocar aí para que as pessoas que não enxergam, né, ter acesso à palavra de Deus através de audiobooks. Acessibilidade aos cegos na igreja. Então, essa calçada aí, né, ela é uma calçada que, de acordo com pontinho, risquinho, o cego ele consegue saber o que significa. Né? Quando ele chega nesse negócio aí pontilhado, né, ele já sabe que tem uma encruzilhada, que ele pode virar para um lado, e aí essas calçadas aí ajudam eles a se locomover. Então tem que ser, né, o piso tátil que fala, né? Então a igreja ela tem que ter essa estrutura, para que tenha a inclusão dos cegos, né? Tem que ter, né, a planta do templo, né, desenhado numa placa que ele possa passar a mão e ver para onde entrar, quais são as portas, ele sabe tudinho,
né, que eles já têm treinamento com isso. Então é isso, né? O final aqui, né, só para ficar a lição aí, que nós possamos aí colocar, né, na igreja tudo que possa trazer, incluir os cegos ao povo de Deus, à igreja, ao corpo de Cristo e ajudar eles a se firmar na fé. Os paralíticos vão ao encontro de Cristo. Então vamos lá, né? Por último, né, o quarto tópico aqui, conduzindo os deficientes físicos a Cristo. Então vamos lá. Primeiro, evangelizando os deficientes. Então evangelizar pessoas com deficiência, né, é uma deficiência física, né, colocar aqui, né, exige amor e disposição. A gente tem que ter disposição para alcançar essas pessoas, para, né, em algumas ocasiões, ir até elas e pregar o evangelho e falar de Jesus. E aí, se você chama ela para ir à sua igreja vai ter estrutura para receber essa pessoa? Então, né, vamos lá. Né? Então, os deficientes, eles fazem parte da grande comissão e precisam ser alcançados. Então, assim, se a sua igreja não tem estrutura para receber, como que você vai lá evangelizar essas pessoas? Como que você vai falar de Jesus para um deficiente? Aí ele vai falar, nossa, interessante, gostei, quero ir na sua igreja. E aí? Né? Será que você tem estrutura para receber um deficiente? Será que a porta da sua igreja passa a cadeira de rodas? Né? Então, tem escada, tem rampa? Como é que é a sua igreja? Então, a gente vai ver isso, né, aqui no acesso facilitado. Se eu vou lá pregar para alguém que é deficiente, eu tenho que saber receber ele na minha igreja. Então, a acessibilidade aos deficientes físicos nas igrejas. Vamos lá. Isso aqui, essa situação, né, é uma situação errada, escada. Né? Como que o deficiente vai subir uma escada? Não tem como. Então, qual é o correto? Tem uma rampa. Então, se a sua igreja é grande, tem uma escada, pense, né, em ir aí colocar uma rampa, que isso é o quê? Acessibilidade. Olha só o corrimão também. Né? Esse corrimão ajuda eles. Então, a igreja tem que ter, né, uma estrutura que facilite o acesso dos deficientes físicos. Calçadas, né, tem que ter, banheiros apropriados, então banheiro para deficiente, lá tem que estar o banheiro, né, as calçadas, e toda a estrutura da igreja tem que ajudar essas pessoas a chegar lá e ouvir a palavra de Deus. Então, os cadeirantes, né, eles têm que ter livre acesso e tem que ter lugar privilegiado. Né, que eu falei no começo, às vezes chega uma autoridade lá, um político, alguma coisa, a gente coloca lá na frente, lugar privilegiado, e aí chega alguém de cadeira de roda, a gente não dá a mínima. Não, eles têm que ir lá para frente, tem que ter um lugar reservado para eles lá na frente, para que eles possam ter, ali ouvir a palavra de Deus e participar do culto como qualquer um outro membro da igreja. Então, só o título aqui está errado, viu? Não é aos cegos, tá todos assim, né? É os deficientes, né? Só esse título aqui está errado, é os deficientes. Mas, enfim, né, que fica a lição para nós possamos aqui aprender essa lição, colocar em prática na nossa igreja, que a nossa igreja tem que saber receber as pessoas com deficiência. Né? Essas pessoas precisam ouvir o evangelho, participar do culto, né? E ali elas também têm que ter um treinamento para levar o evangelho para outras pessoas. Elas também têm que pregar o evangelho. Então, a obra de Deus tem que ser completa, tem que atingir a todos. Então, tá, o evangelho, né, tem que ser, a conclusão aqui, né, tem que ser a todos, todo tempo, todo lugar, por todos os meios. Então, se ficar alguém de fora, a gente está falhando em pregar o evangelho, mesmo que essa pessoa seja alguém com deficiência. Né? E os integrantes desse grupo suspiram por um encontro pessoal com Deus. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor na cruz incluiu-os em seu reino. Então, só o fato de eles serem deficientes não, né, faz com que eles sejam excluídos, mas eles querem sim ter um encontro pessoal e ter uma vida transformada e abandonar o pecado e viver, né, a vida inteira, né, ali para Cristo, porque no dia que eles forem para a glória, essa deficiência vai deixar de existir. Então é isso, né, a gente termina aqui, bibliografia recomendada, né, para você aí possa adquirir esses livros e algumas perguntas aqui, a resposta das perguntas. Eu fico por aqui, né, qualquer coisa é só entrar no ebdenfoco.com, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical. Fico por aqui, até a próxima aula.